Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem. Hoje eu venho trazer mais uma falha grosseira que existe na epistemologia ou na teoria do conhecimento, da qual justifica a psiquiatria biológica, né? Um caminho epistemológico que eles utilizam, ou melhor, eles não utilizam, meio que escondem, mas é um caminho, obviamente, que coloca em xeque de novo a validade da epistemologia da psiquiatria biológica nas suas mais variadas dimensões, né? Então, já falamos sobre drogas psiquiátricas, sobre a questão da validez científica dos diagnósticos. E agora hoje eu vou trazer mais uma, ok? Dentro aí das minhas pesquisas, dentro do conjunto de coisas que eu tenho aqui que eu vou atualizando semanalmente, eu continuo pesquisando sobre isso. Eu estava separando algumas coisas e veio essa aqui que eu fiz também aqui um resuminho para passar para vocês, para a gente pensar, né? E para a gente ter um pouco mais de conhecimento, para não cair no engodo nesse caminho enganoso, falacioso da psiquiatria biológica como uma terapia associada a alguma coisa biológica, médica ou científica, né? Então, como eu já disse várias vezes, o modelo da psiquiatria biológica é a medicina, é o médico, é a prática médica e tudo que envolve isso aí, né? Para botar um verniz de cientificidade, de medicina e de biologia na sua prática que não tem efetivamente nada disso, ok? Mas já que o modelo que eles trazem é um modelo médico e científico, então é importante a gente perguntar para eles: e aí, psiquiatras biológicos, como vocês fazem o diagnóstico diferencial? Então, primeiro vamos ver o que é um diagnóstico diferencial na medicina, né? É um processo clínico rigoroso, mediante o qual um médico, frente a um conjunto de sintomas e signos, né, sinais, considera diversas enfermidades possíveis que poderiam estar causando esse quadro que o paciente traz para ele no seu consultório. Para que ele faz isso? Para ir descartando uma a uma dessas possibilidades, ok? Como é que ele faz para ir descartando essas possibilidades? Ele faz provas objetivas, análise de sangue, imagens médicas, biópsias, por aí. Faz observação da evolução clínica através da narrativa da pessoa ou acompanhando um pouco o desenrolar dessa evolução do que a pessoa está sentindo. Usa comparação com critérios já definidos e comprováveis que está nos anais da medicina, né? E também a resposta aos tratamentos específicos. Essas são as formas, mais ou menos, que um médico de verdade, objetivamente falando, medicina objetiva, vai descartando esse quadro, né, que aparece, o que é uma doença e que tipo de doença ela é. O objetivo de fazer isso é chegar ao diagnóstico mais provável, mais confirmado dentro de um marco aí de evidência biomédica, né? Então, um exemplo é, um paciente chega com uma dor abdominal. Bom, isso aí pode ser apendicite, uma cólica renal, uma pancreatite, uma gastrite, etc. O médico, então, ele pede provas específicas para descartar cada opção, até confirmar o diagnóstico mais correto, o caminho a ser seguido. Como é que faz isso a psiquiatria biológica? Bom, ela não faz. Mas agora vamos ver aqui o que acontece se fosse na psiquiatria biológica. Na psiquiatria biológica, os sintomas são subjetivos, como estados de ânimo, como depressão, como ansiedade, pensamentos acelerados, né? E esses sintomas subjetivos, ditos pelo paciente, é a única base para o diagnóstico. Não existem, né, biomarcadores objetivos, não tem análise de sangue para depressão,
para ansiedade, não tem imagens cerebrais ou testes fisiológicos, quaisquer que sejam, que confirmem ou descartem uma doença mental, entre aspas, doença mental. Os chamados transtornos mentais não se diferenciam entre si mediante nenhuma prova clínica, porque não tem prova clínica. Então, os manuais de diagnóstico, DSM, o CID e esses outros, oferecem listas de critérios arbitrários estatísticos, não médicos no sentido estrito. É isso que eles oferecem para chegar a um diagnóstico. Então, exemplo, se uma pessoa, apresenta insônia, tristeza, cansaço, pode receber aí um diagnóstico de depressão. Perfeito? Os mesmos sintomas podem aparecer por um luto, por problemas sociais ou existenciais, efeitos secundários de drogas e mais um monte de coisa. Não tem forma objetiva de diferenciar uma coisa da outra na psiquiatria biológica. Então, eu vou trazer aqui um caso, eu já trouxe alguma vez, mas eu vou trazer agora nesse contexto outra vez, né? Do caso do experimento do David L. Rosenhan, que foi feito em 1973, né? Psicólogo e professor de Stanford. Ele publicou esse famoso estudo, depois eu tenho um artigo, que eu estava justamente lendo ele, por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Sobre estar sano em lugares insanos. Ele escreveu um artigo. O que ele fez, esse experimento Rosenhan? Né? Ele botou 8 pessoas, incluindo ele mesmo, chamadas pseudopacientes, e eles chegaram a distintos hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, fingindo somente um sintoma falso. Tudo fingimento. Eles tinham que dizer para a pessoa que chegasse no hospital psiquiátrico, eu estou aqui porque eu ouço uma voz, eu escuto vozes na minha cabeça. Falam comigo. É a única coisa que eles tinham que dizer. Depois de que dissessem isso e chegasse lá os médicos psiquiátricos, eles atuavam com total normalidade, ok? Como eram normais. Todos foram diagnosticados com esquizofrenia ou transtorno maníaco-depressivo, que hoje é o transtorno bipolar, né? Todos permaneceram o grupo internado em média 19 dias, sem que absolutamente nada identificasse que eles estavam sãos, que não tinham nada. Quando foram dados de alta, não foram considerados curados, né? Lá na ficha deles. Mas, sim, que o seu diagnóstico foi alterado para, esquizofrenia em remissão. Parece piada, né? Onde é que está a falácia aí do diagnóstico diferencial? Nesse caso, né? Quer dizer que não tem um diagnóstico diferencial, não tem, né? Então vamos lá. Primeiro, um diagnóstico sem evidência objetiva. É um só sintoma, uma só descrição, que era falso e vago, é um só sintoma. Eu escuto voz na minha cabeça, bastou para justificar uma enfermidade mental grave, como esquizofrenia, um só. Não se realizou nenhum exame físico, neurológico, laboratorial, para descartar causas orgânicas ou existenciais, situacionais. Nem perguntaram sobre isso. Já na medicina real, de verdade, objetiva, um sintoma auditivo como esse, escuto voz na minha cabeça, requeriria, outras formas de abordar a situação, epilepsia temporal, efeitos dos fármacos, ou drogas, alterações no sonho, tem alguma coisa existencial muito forte, um luto, um estresse, um trauma, alguma coisa no trabalho, O médico faria essas perguntas, né, para fazer um diagnóstico diferencial. A outra questão, que eu já falei, que é uma questão de linguagem. Só a questão de linguagem já desmantela a psiquiatria biológica, como essa epistemologia falaciosa que ela tem, que é
todo comportamento, no momento em que eles foram etiquetados como esquizofrênicos, só por ouvirem voz, dizer que ouviam voz na sua cabeça, quando dentro do hospital psiquiátrico, da clínica psiquiátrica, todo comportamento normal foi interpretado como sintoma da sua doença. Então, estava lá, eles estavam anotando, era um trabalho para esse professor Rosenhan, eram seus alunos, e ele era um deles. Então, eles estavam anotando coisas na mesa, para depois escrever o trabalho. E aí, no prontuário deles, diziam que eles estavam com comportamento obsessivo, como é que dizia? Em ato de escritura. Isso era normal, só porque eles estavam escrevendo, porque foram diagnosticados com esquizofrenia. Então, o diagnóstico justifica o diagnóstico. Né? Isso é uma falácia lógica, né? Uma tautologia. O diagnóstico justifica o diagnóstico. E não os fatos esquecem, né? Porque eles não são verificados. Não tem como verificar. Né? Então, uma ausência completamente de revisão crítica do diagnóstico. Ninguém fez uma revisão. Nenhum profissional detectou que os pacientes estavam sãos. Nenhuma entrevista posterior ajustou, questionou o diagnóstico inicial. O sistema não tinha nenhum mecanismo para distinguir a saúde mental da doença mental, uma vez que foram colocadas a etiqueta de esquizofrênicos. Grudou já. Não tem mais dúvidas, né? Que é uma atitude completamente anticientífica. Em qualquer grau que a gente queira pensar isso, né? Então, sem a possibilidade de um diagnóstico diferencial, esse diagnóstico é o quê? Médico ele não é. Científico ele não é. Biológico ele não é. Ético, social, ideológico, político, como vocês queiram. É essa a área da psiquiatria biológica. Não a médica, científica e biológica, né? Então, o experimento depois, né, teve uma conclusão desse de Rosenhan, demonstrou empiricamente que a psiquiatria não pode distinguir a sanidade da loucura. Porque não tem critérios objetivos para isso. E essas questões comportamentais não se buscam, nem se explicam, nem se compreende a partir daí, mas sim das questões sociais, existenciais, filosóficas, sociológicas, antropológicas. Não existe, né? Na conclusão é que não existe um diagnóstico diferencial clínico. Baseia os diagnósticos em suposições subjetivas, é isso, e não em provas clínicas, científicas, médicas, né? Então, o Rosen escreveu assim: se a loucura pode esconder-se em qualquer comportamento, como se pode distinguir da sanidade, né? Então, quer dizer, chega a ser ridículo de tão grosseira que é as justificativas, né, da psiquiatria biológica para a sua epistemologia. E assim com todas as outras, por exemplo, a depressão maior, né, a realidade clínica, o diagnóstico de depressão se baseia em critérios como tristeza, insônia, perda do prazer, ideias de culpa, sei lá. Só que esses sintomas podem se dar a partir de várias causas, inclusive a pobreza, o estresse, condição social, condição existencial, efeitos secundários de outras drogas, hipertiroidismo, ou simplesmente uma reação emocional que, considerando o contexto, pode ser até compreensível. A falácia é tratar essa lista de sintomas para essa tal depressão maior como se fosse uma entidade biológica autônoma, como uma inflamação na garganta, como a diabetes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São de categorias completamente diferentes. E querem fazer que sejam parecidas, que seja uma entidade, como se fosse uma entidade biológica autônoma, essa lista de sintomas da depressão, por exemplo, sem demonstrar nenhum marcador cerebral, genético, fisiológico específico. Né? O que se dá o nome de transtorno, doença mental, é algo que em realidade pode ser uma experiência humana normal, né? Uma reação adaptativa. Né? Assim também é com TDAH, assim também é com tudo que vocês queiram saber. Tudo que está ali naquele DSM. Né? Então,
para finalizar, quando o David Rosenhan publicou esse artigo, acho que foi, não sei se foi na revista científica ou concomitantemente também em um grande jornal dos Estados Unidos, um dos diretores do hospital psiquiátrico, da clínica psiquiátrica, foi a público também e disse que isso era uma pegadinha, que ele fez com má intenção e que se ele tivesse preparado, ele saberia fazer o diagnóstico diferencial. E jogou um tipo de um duelo, né, na mídia, né, e que se ele mandasse agora, na próxima semana, se ele mandasse pacientes lá, fingindo que tinham, escutando voz, que tinham algum transtorno mental, essa clínica, esse diretor, botou a mão no fogo que ele saberia diferenciar quem estava fingindo e quem não estava fingindo. E o David Rosenhan disse, vamos lá, topo. E aí, claro, as mídias ficaram na espera do resultado desse duelo. E aí foram lá na clínica e disseram, e aí, nessa semana, 2 semanas, não sei quantas semanas, como é que foi o resultado do seu diagnóstico diferencial de quem chegasse na clínica? O diretor disse, 40 pessoas chegaram nessa semana e 11 pessoas estavam fingindo, são os alunos do professor David Rosenhan, não sei o que, né? E botou na mesa. E parece que estava em discussão ao vivo na televisão, a coisa foi grande, né? E aí o professor David Rosenhan diz assim, bom, muito interessante, muito bem, só que eu, na verdade, não mandei ninguém, só para ver como é que o senhor fazia. Ele continuou sem saber o que fazer. Não existe, quer dizer, o cara disse que ia mandar, mas não mandou. Fez outra pegadinha, e o cara, não, mas esse aqui é aluno. Continuou, né, no delírio psiquiátrico do mundo meio platônico, em outra dimensão que não existe na realidade, porque os fatos, na realidade, não interessam para a psiquiatria biológica. Interessam o que eles escrevem sobre os fatos, o que eles concordam, a concordância que eles têm na Associação Psiquiatra Norte-Americana e o que eles vão dizer e justificar todos junto como um grupo. Sabe, isso a gente aprendeu em epistemologia. A primeira aula de epistemologia na faculdade de graduação em filosofia fala sobre o coerentismo. Né? O coerentismo é uma forma epistemológica que pode fazer com que... é um sistema epistemológico de conhecimento que pode ser muito coerente em si mesmo, autojustificado, com todos os argumentos, com todas as premissas que levam a conclusões que estão nas premissas, super coerente e que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Né? Então, a falácia psiquiátrica, biológica, é um coerentismo. Eles podem até ser coerentes, pode parecer que estão justificando algo, mas quando a gente vai ver as referências nos fatos da realidade, não tem nenhum. Então, pode ser coerente, mas continua sendo falso. Não é só porque é coerente que é verdadeiro. O coerentismo tem esse problema. É um sistema epistemológico que tem problemas. E é a base da falácia epistemológica da psiquiatria biológica. Com todas as outras coisas que eu falei, sobre a questão da linguagem, sobre a questão da tautologia, das falácias lógicas, sobre a questão de não ter nenhum marcador biológico, sobre não saber ou saber não querer dizer sobre os efeitos, o que eles estão dando com as drogas psiquiátricas para as pessoas e para as crianças e para os jovens. Então, é mais o que eu trago aqui para vocês é mais um tijolinho nessa muralha da China, porque é uma muralha da China, dá para fazer uma muralha da China com as falhas grosseiras epistemológicas que a gente aborda, se a gente quiser, a gente aborda a psiquiatria biológica e seus argumentos epistemológicos a respeito das doenças mentais, transtornos mentais ou comportamentais, baseados em desequilíbrio químico no cérebro, ou genéticos, ou alguma coisa a ver com o corpo, ou com a química corporal. Tem uma muralha da China de argumentos que a gente pode usar para desmanchar, desmantelar a validade dessa instituição como algo que tenha uma explicação coerente para o comportamento humano e que possa fazer algo por ele. Não pode.
não tem essa validez, não tem essa justificativa. Qualquer justificativa, se a gente fizer um pouquinho de pesquisa, a gente desmancha ela. E não sou eu que estou dizendo, milhares de pessoas no mundo inteiro, de cientistas e pessoas comuns, ou nem tão comuns, né, como o investigador científico Robert Whittaker, mas é um cara que não era da área, resolveu investigar e viu um mar de possibilidades, de dúvidas, para colocar dúvidas, né, e certezas de como a psiquiatria biológica não atua como ela diz que atua frente às doenças ou enfermidades mentais, né, ou doenças mentais. Ela mesma os cria, cria o diagnóstico para justificar a doença. É exatamente como o Thomas Szasz falou na Fabricação da Loucura, que ele faz a comparação com a Inquisição da Igreja. Então, a possessão demoníaca existe porque tem um livro que diz como encontrar, como um livro técnico, entre aspas, como diferenciar, como saber se a pessoa está possuída por demônio. Então, o demônio não existe, mas tem um livro que diz que dá para saber. Então, eles criam um ente abstrato, demônio, depois, a partir do comportamento da mulher, eles têm um livro para dizer que o comportamento tem um demônio dentro. É um pensamento circular, né? Uma tautologia, é uma falácia circular. E nessa circularidade, em nenhum momento tem referência absolutamente nada do real. Nada. Tudo da cabeça dos criadores dessa fantasia do demônio e agora da fantasia da doença mental com bases em questões biológicas do ser humano. Muito bem, esse é o recado que eu queria dar hoje para vocês. Se gostaram, dê like, compartilhem, comentem, para que eu possa, a partir daí, fazer mais vídeos. Estou tentando aqui, né, também chegar aos mil inscritos, para que a gente possa dar aí também, se puderem ajudar a compartilhar, para que e se inscreverem, é importante se inscreverem no sininho, né, os inscritos são importantes, porque isso dá outra dimensão. Quando chega a 1000 inscritos, dá outra dimensão ao canal e ele tem capacidade de chegar a mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.